Boa noite a todos. Esperando um pouquinho até o pessoal entrar. Boa noite aí a todos, né? Agradecendo aí a todos que estão acompanhando a gente nessa live, tá? Já vi bastante gente que a gente conhece aí, já entrou. Muito obrigado aí, hoje já estamos com 30 pessoas aí já curtindo a nossa live, tá ok? E Diego, hoje então o nosso bate-papo é sobre o controle do pulgão amarelo no sorgo, né? É uma praga aí que desde a safra passada tem causado bastante problema na nossa região e nesses últimos dias já começou também a achar eles no campo, né? Para quem não conhece o Diego, ele é entomologista, formado pela Universidade Federal de Viçosa, com pós-graduação, doutorado, né, Diego? Pela UFO, né, de Uberlândia, certo? Doutorado pela UFO. Isso. Bom, Diego, então é com você agora aí. Pode dar uma boa noite e trocar umas ideias aí. Certo. Boa noite a todos. Obrigado, Nestor, pelo convite. Se o meu som estiver baixo, eu tento falar mais alto. Né? Se estiver tudo bem, continue assim. Tá ok, tá ok. Então, é um assunto importante, né? Um novo desafio da cultura. Então, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando um pouco aí sobre esse assunto. Para início de conversa, né, a gente precisa conhecer o nosso inimigo, né, para a gente combater ele. Então, o pulgão amarelo, eu gosto, na verdade, eu não gosto de chamar ele assim. Eu vou explicar por quê. Eu prefiro chamar ele de pulgão da cana-de-açúcar, porque ele é uma praga típica da cultura da cana-de-açúcar, com esse nome vulgar. Porque temos um outro pulgão, o Cipa flava, na cana-de-açúcar, que é chamado pulgão amarelo da cana. E o Melanapis, ele é chamado pulgão da cana. Então, talvez por esse nome vulgar dele, já da cana, como pulgão da cana, para não confundir o pulgão amarelo da cana, que é outra espécie, eu prefiro chamar ele de pulgão da cana-de-açúcar sorgo. Então, a espécie dele é o Melanapis sacari ou Melanapis sorgo. Então, para a gente conhecer ele um pouco mais, é bom a gente relembrar quais as outras duas espécies de pulgões que antes dele eram considerados problemas do sorgo. Temos o pulgão tupi, que ele é um pouco mais escuro, na verdade ele é um verde acinzentado, um azul acinzentado. Ele é o Copalosive maiz, ele ocorre tanto quanto no sorgo. No sorgo, principalmente ali naquela fase inicial do cartucho, sem causar tantos problemas quanto o pulgão da cana. E um segundo pulgão é o pulgão verde, o sorgo, o Cysticercops grana. Ele já foi uma praga um pouco mais importante antigamente,
ele ocupa o mesmo nicho do pulgão da cana, Melanapis, que seria ali na parte parcheira da planta de sorgo, e na parte abaxial, então na parte de baixo da folha. Então esse pulgão ele pode ser que seja confundido com o pulgão da cana por conta do local que ele se encontra na planta. Só que ele é bem nítido a coloração verde dele, e do Melanapis a coloração amarelada, mais pro lado de palha e amarelo. Então, a gente consegue diferenciar essas três espécies, que seriam as três mais importantes, sendo atualmente mais importante o pulgão da cana-de-açúcar. Esse pulgão, ele já é um velho conhecido. Ele ataca diversas culturas gramíneas, desde milho, sorgo, cana, trigo, arroz, aveia. Só que ele, historicamente, só causava problemas no Brasil, na cana-de-açúcar, por transvirose. Certo. Isso também ocorria nos Estados Unidos. Você tem alguma... Não entendi. Porque você falou certo, eu achei que talvez... Não. Certo. Então, da mesma forma como aqui, ele só era importante na cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, em 2013, ele começou a causar grandes prejuízos no sorgo, como ocorreu aqui em 2019. E o que eles identificaram lá? Que surgiu um novo biótipo. Biótipo, para ficar fácil, é como se fosse uma nova raça da mesma espécie, que tinha uma aptidão maior para se desenvolver no sorgo. Então, começou a causar muitos problemas no sorgo em 2013, 2016. Praticamente todas as regiões produtoras de sorgo naquele país estavam com o mesmo problema que a gente. E em 2018 começou a ocorrer também aqui no Brasil. Então, assim, ainda não se identificou se é o mesmo biótipo, mas bem provável que seja. Se não é o mesmo biótipo, aqui também se desenvolveu um novo biótipo que se explica muito bem no sorgo. Enfim, aí em 2019 ele começou a causar grandes prejuízos, principalmente na região do Rio de Janeiro e algumas partes de Goiás, no Distrito Federal. E em 2020 já estava espalhado em praticamente todas as regiões produtoras de sorgo do Brasil. E ponto interessante da gente falar sobre esse pulgão, para a gente conhecer ele melhor, como ele é um inseto sugador, ele da ordem Hemiptera, ele passa por processo desenvolvimento que a gente chama de estágios atuais, que seria a fase jovem. Ele tem 3 instans, 4 instans melhor dizendo. E esses 4 instans, que é a fase jovem, dura em torno de 5 a 9 dias em média, na temperatura de 5 graus. Então, desde quando a ninfa nasce lá da fêmea, até ela chegar na fase adulta, para começar a multiplicar também, são apenas 5 a 9 dias. E depois de adulto, cada fêmea pode dar origem a mais 70 pulgões no prazo de 20 a 25 dias. Então eles se multiplicam muito rápido. E outro ponto importante, nas condições nossas aqui, tropicais, esse pulgão ele se multiplica por partenogênese. O que é isso? Não tem a presença de macho, somente fêmeas, e essas fêmeas elas não põem ovos, elas só, entre aspas, assim, elas vão parir, né, literalmente, novas ninfas. Então, ali dentro desse período aí, a 25 dias que elas se tornam adultas, geram novos clones, 70 outros pulgões. E o novo lá que nasceu dentro, 5 a 9 dias, ele já está na fase adulta e começa a multiplicar também. E as injúrias. Como é um inseto sugador de floema, o floema a gente sabe que ele está descendo, né? Então os sugadores de xilema, eles têm que succionar ali o xilema, porque esse fluido está subindo para a planta. Os sugadores de floema já têm uma facilidade maior de se alimentar, que é o caso do pulgão, porque a seiva está descendo. E essa seiva
rica em açúcares ali, e ele vai sugando e causando depauperamento da folha e da planta. Então, ele se multiplica muito porque tem acesso muito fácil ao alimento, e por conta dessa característica dele do partenogênese, só presença de rápido. Então, uma injúria é a sucção de seiva. Consequentemente, essa sucção de seiva, por ser tão facilitada, e o pulgão ele não metaboliza todos esses açúcares que tem no floema, ele acaba excretando parte desses açúcares nas folhas de baixo, que é a famosa mela que a gente vê lá no campo, a excreção do pulgão que vem do floema, onde ele está sugando os açúcares do sorgo. Então, a famosa fumagina vai se desenvolver em cima desses açúcares. Então, é oportunista dessa situação desses açúcares. Então, tem a sucção de seiva, tem a fumagina também. E, além disso, ele pode transmitir viroses, que é o caso principal na cana-de-açúcar, e algumas viroses também que podem acometer o sorgo. Entretanto, ainda não se tem relatos que sejam importantes, pelo menos por enquanto. E como que esse pulgão ele se dispersa? Ali, a colônia na folha, o pulgão se multiplica rápido, né? Como eu disse, vai aumentando a população de uma forma que eles ficam, entre aspas, a gente pode falar dessa forma para facilitar, ficam incomodados de ficarem espremidos ali um perto do outro. Então, isso é um sinal de que a colônia está grande e precisa se dispersar. Então, aí vão aparecer os indivíduos que são alados. Normalmente, eles são ápteros que não têm asas. E nessas situações, surgem os alados. Os alados não aproveitam as correntes de vento para se dispersar. Aí, no caso, Diego, seria igual o pulgão verde do milho também, né? Porque numa pressão maior, começam a ocorrer a dispersão, origina então as asas. Seria praticamente bem parecido. Isso, exatamente. Quando a colônia aumenta muito, é um fator que influencia a geração dos alados que vão se dispersar. E também quando, por exemplo, lá no sorgo, quando a folha começa a secar, né? Então ali o recurso que tinha para ele sugar naquela folha se exauriu. Então ele tem que procurar outra fonte de alimento. Então aí também vai gerar o alado para ele se dispersar. Aí o inseto alado cai em outra planta de sorgo, aí ele vai começar sozinho, porque ele não macho, né? Acasalamento por partenogênese já vai gerar uma nova outras ninfas ali que vão se desenvolver e começar a multiplicar, né? Onde que aquele então chegou outra planta nova. Certo. Viu, Diego? A gente ficou muito assustado, né? Igual na safra passada, até então, a gente praticamente não via ele, né? E de uma safra para outra, teve essa pressão muito forte, né? E esse ano, apesar que os produtores estão tomando bastante cuidado, monitorando, a gente já observa bastante lavoura já com grande infestação já também da praga. Você entendeu? Eu queria entender um pouco melhor porque teve essa explosão, né? De um ano para outro, né? Dessa praga. Você falou que a cana. De repente a cana pode ter ajudado ou na cana também não tem tanta essa pressão? Assim, como eu falei lá no início, teve aquele mesmo surgimento biótico novo, assim como teve nos Estados Unidos. Então, assim, ele, historicamente no Brasil, vamos pensar só aqui no Brasil, historicamente ele se multiplica bastante na cana-de-açúcar e transmite virose. Então é um pulgão bem conhecido, o pulgão da cana-de-açúcar. Ele, apesar de causar prejuízo somente na cana até antes, né, ele estava presente nas lavouras de sorgo, lavouras de milho, outras poáceas, outras gramíneas, como aveia, trigo, só que com o potencial de multiplicação muito baixo.
um pulgão que se alimenta, só que ele não se multiplica bem, não causava prejuízo. O que é esse aparecimento de um novo biótipo? Um biótipo é um indivíduo ali dentro daquela espécie que se adapta melhor a uma espécie específica de planta. Então surgiu um biótipo que se adaptou muito bem para se alimentar do sorgo. Então ele começou a se multiplicar muito, muito rápido, muito melhor do que em outras espécies de plantas. Então é um biótipo específico do sorgo. Então, como eu comentei, e tem essa questão dele se multiplicar muito rápido e fácil, a partir do momento que esse biótipo apareceu aqui no Brasil, seja ele vindo dos Estados Unidos ou não, pode ser que tenha aparecido um biótipo aqui, ele chegou em 2018. Em alguns pontos, os locais, ele começou a causar esses problemas. E em 2019, mais locais. E em 2020, ele já estava espalhado no Brasil todo. Então, foi uma dispersão de uma praga muito rápida. Ocorreu isso muito rápido. Foi o mesmo que ocorreu nos Estados Unidos. Em 2013, ele foi detectado. Em 2016, ele já estava em todas as regiões produtoras. No Brasil, ele foi detectado em 2018. Em 2020, já estava em todas as regiões produtoras. Então, na verdade, é uma espécie, só que dentro da espécie tem um biótipo e agora ele está causando ele tem essa aptidão, que a gente fala, de se multiplicar muito bem no solo. Então, o hospedeiro ideal para esse biótipo é o solo. Ah, tá ok. É porque até então, né, Diego, a cultura do sorgo, praticamente o pessoal, os produtores, né, até pelo manejo, né, praticamente em relação a pragas, praticamente só entrava um pouco de lagarto do cartucho, né, Spodoptera, né. E então os produtores normalmente só fazia só os inseticidas ali, né, os pós-emergente, né? Quanto muito um ou outro ainda fazia o fungicida e ainda colocava algum inseticida, né? E na safra passada, por exemplo, né, a pressão foi tão grande que muita gente desconhecia, né? Até os técnicos também, né? Até para identificação, né? Acho que até hoje também muita gente às vezes não conhece ainda o pulgão, né? Amarelo aí do sorgo, né? Então normalmente era uma cultura de manejo, entre aspas, assim, um pouco mais tranquila do que o milho, né? Mas com a infestação aí do pulgão amarelo, né, se torna bem mais delicado agora fazer o manejo, né, da cultura do sorgo. Isso. Então, assim, é um novo desafio, né, uma nova praga que a gente vai ter que aprender com ela. A gente vai comentar aqui também daqui a pouco sobre as estratégias que a gente tem para tentar combater essa praga. E em relação, como você estava comentando sobre aquele surto que teve lá no ano passado, esse ano que está acontecendo agora, assim, esse ano eu acredito que possa não ser tão grande o surto por conta que a gente atrasou muito a janela de plantio, então já começou a ficar frio. Então, acredito que a multiplicação dele vai ser um pouco reduzida. Só que, mesmo assim, ele ainda se multiplica muito. Então, tem que manter monitoramento. De forma geral, né, a falta de chuvas e altas temperaturas favorecem a multiplicação do inseto. No ano passado, a gente teve aquele surto bem relatado, né, por você, e esse ano a gente atrasou um pouco assim, a então já começou a ficar um pouco mais fora nessa fase que o sorgo é mais sensível. Então eu creio que a pressão pode ser um pouco menor, mas se a gente for considerar o tanto que foi agressivo, tanto que foi problemático na safra passada, esse pouco menor que seja a infestação, de toda forma, pode chegar a causar perda de 100%, como a gente observou
em alguns locais no ano passado. Certo. E o E, Diego, é que o pessoal está perguntando bastante em relação à cultura do milho, né? Mas ano passado mesmo, né, a gente já identificamos, né, a mesma aqui na região de Perolândia, por exemplo, o pulgão amarelo do sorgo já indo na cultura do milho, né? A gente já, ano passado, a gente já viu áreas, né, com essa infestação. Só que no caso do milho, que a gente andou acompanhando, não causou nenhum dano, né? Praticamente só ficou ali no bacheiro, né? Mas o pessoal está perguntando bastante aí, né, em relação se ela tiver uma pressão maior no milho, se pode causar algum dano. então, o ideal é a gente fazer nesse monitoramento, né? Como o pessoa até viu esse relato desse pulgão, ele foi contato comigo, a gente identificou que era ele mesmo, até entrei em contato com o orientador da UFO. Então, assim, historicamente, é uma praga que se alimenta também do milho. O problema é se aparecer um biótipo que se multiplica bem no milho, assim como aconteceu no sorgo. Então, assim, não podemos descartar essa possibilidade, essa hipótese, mas até o momento a gente não tem um relato de um biótipo que se multiplica tanto quanto ele está se multiplicando no sorgo. Certo, Diego. Tá. Em relação então ao manejo, o que você estaria recomendando assim, né, na prática? Então, o principal dentro do manejo desse pulgão é o monitoramento, porque sem Certo. sombra de dúvida, eles, como eles ficam rápido, a gente não pode perder esse time aí. E como que seria o monitoramento? O pessoal da Embrapa tem algumas recomendações, que seria o monitoramento semanal, e a gente deve entrar bem dentro do talhão, até mais de 50 metros da borda, e fazer 3 pontos por talhão, só que o ideal é que a gente não ultrapasse as 5 hectares cada talhão. Eu sei que em grandes áreas talvez vai dificultar, mas Certo. o ideal é a gente fazer 3 pontos a cada 5 hectares. E mostrar em cada ponto de plantas. Dessas plantas, a gente vai pegar as folhas do bacheiro. Então, a infestação vai se iniciar nas folhas do bacheiro e na parte de baixo da folha. E ali a gente vai contar o número de pulgões. E qual que vai ser a nossa referência? Nossa referência vai ser colônias médias. O que são colônias médias? Colônias com 50 pulgões ou mais. Então a gente vai contar e falar, ó, nesse talhão aqui atingiu o nível de 20% de plantas com colônias médias. Então, com colônias de 50 pulgões acima. Então, esse é o nível de controle atualmente que é recomendado pela Embrapa. E, se vocês lembram bem, no ano passado, né, uma colônia de 50 pulgões, como é um inseto pequeno, é uma colônia que se chega facilmente, rapidamente tem uma colônia de 150 pulgões. Nas avaliações que a gente fez em diversas áreas, chega a ter folha com mais de 1.000 pulgões, uma única folha. Então, assim, por isso que é de grande importância o monitoramento da lavoura semanalmente, mesmo sem a gente ter visto algum pulgão, desde os primeiros pulgões, porque rapidamente ele vai chegar nesse nível de controle, que são 20% de plantas com 50 colônias médias, que seriam 50 pulgões. E o controle biológico. O controle biológico, no caso do pulgão Melanapis sorgo, o que a gente pode fazer é adotar medidas para preservar o controle biológico natural. O controle biológico natural são as joaninhas, larvas de cerquilho, tesourinhas. Joaninha é um dos principais inimigos naturais do pulgão. Joaninha chega a consumir 50 pulgões em um único dia. Então, como que a gente vai preservar esses inimigos naturais?
aplicando inseticidas que sejam mais seletivos, que não tenham tanto espectro de ação, e fazendo aplicações no momento correto. Ou seja, a gente não fazer aplicação antes do time, porque a gente não precisaria aplicar e a gente vai estar causando prejuízo na morte dos animais. Tem um outro inimigo natural também que é importante, que a gente tem presença dele, que é a larva do sirfídeo. O sirfídeo é aquele mindinho, não sei se é só, mas é aquele que a gente às vezes coloca o dedo, né, e ele aposa aqui, parece uma abelha, na verdade. O pessoal popularmente fala de miguinho, né? E a larva dele é uma grande predadora de pulgões também. Em relação ao controle químico, o principal ponto é o monitoramento e tecnologia de aplicação. Principalmente, falando assim, tecnologia de aplicação, é o volume de cauda, o volume de aplicação, porque é uma praga que está no bacheiro. Então, para a gente conseguir atingir o alvo que está lá no bacheiro, tem que ser, não utilizando volume reduzido, a gente vai diminuir bastante a chance de alcançar esse alvo. E uma outra estratégia que eu creio, atualmente a gente não tem ela disponível, mas no futuro eu acho que até breve, bem breve, vai ser a mais importante, que é o uso de híbridos resistentes. No México e Estados Unidos, que começaram a esse problema em 2013, atualmente eles já têm variedades híbridos que têm resistência. E a Embrapa e outras instituições de pesquisa já têm acessos a essas fontes de resistência, até mesmo fontes de linhagens daqui próprio do Brasil, que eles estão testando com relação à resistência e fazendo os cruzamentos e tendo híbridos promissores aí nos pré-testes. Então, é uma ferramenta que vai entrar e vai ajudar bastante o produtor de sorgo. Lá nos Estados Unidos já tem essas opções e é claro, assim, os trabalhos que a gente vê, a presença desse cultivar que é resistente, os danos neles são muito menores e também a multiplicação do pulgão é bem menor. Então, aquele pulgão verde lá que eu comentei lá no início, os apis, e ele ocupa o mesmo nicho do Melanaps ali do bacheiro, que também é uma praga importante, e ele já foi mais importante antigamente, entretanto, o melhoramento genético foi inserindo cultivares híbridos, que têm resistência para esse pulgão. Então, hoje ele não é problema, ele ocorre, mas ele não é problema por conta disso. Então, é uma ferramenta que vem aí futuramente, eu acho que não vai demorar muito para Certo. Viu, Diego? Porque na safra passada, né, a gente observou também que alguns materiais, né, de sorgo toleravam mais a pressão do que outros, né? Então, inclusive, isso então é resistência genética. Então, o que a pesquisa tem trabalhado? Para identificar o que causa os genes promovem essa resistência e, através da seleção de cruzamentos, fazer com que lance materiais mais resistentes ainda. Correto. Então, tá. já tem essa diversidade. Certo, tá. O pessoal também tem comentado aí nos comentários, né? Por exemplo, o uso aí de metarrhizon, né, de algum outro produto biológico aí para controle dele. Você tem alguma informação? Eu particularmente ainda não tenho um resultado, e até procurei literatura, eu mesmo não fiz nenhum teste, mas até então a gente não tem um produto relatado, nenhum produto que tenha uma eficiência boa, biológico que tenha uma eficiência boa. Até porque é um pulgão que é muito agressivo em relação à sua multiplicação. Então, se até com o produto ainda dependendo da fase, a gente não consegue segurar ele, o produto biológico normalmente demora um pouco mais para agir. Nesse momento eu ainda vejo que pode ter uma dificuldade.
verdade, eu ainda não tenho relato. Questão nesse. Certo, correto. Tá. Em relação ao manejo aí na cana-de-açúcar, né? Você sabe, poder informar, ter algumas outras informações aí? Que além do uso de inseticidas, será que eles devem usar algum outro controle biológico? Você sabe, tem alguma informação? Na cana-de-açúcar, o peptide é utilizado para cigarrinha, né? Por conta também da localização que ela fica no ambiente que é mais favorável, no caso do metarrismo. Tem uma eficiência de controle que tem se trabalhado bastante para essa outra praga. Para o pulgão especificamente, eu não tenho informações se ele tem sido utilizado. Como é uma praga bem antiga da cana-de-açúcar, o pessoal vem trabalhando mais especificamente Certo. Correto, correto. eu creio que se tem essa ação interessante, ainda não é amplamente usado. Tá ok. Quer ver? Tá chegando algumas perguntas, né? Como por exemplo o João Antônio Pinheiro está perguntando aí para nós, né? Após aí a formação da panícula, atrapalha muito aí o enchimento do grão? Isso vai depender da infestação. Se ele está ali sugando, com certeza tem prejuízo. Então, se a infestação está muito grande na panícula, com certeza vai estar atrapalhando ele. Então, só que na panícula a gente ainda não tem nível de controle ainda que é sugerido. Na verdade, esse nível de controle para folhas, ele é sugerido pela Embrapa com base em trabalhos realizados com outros pulmões e também de experiências que vêm de outros países, Estados Unidos, até mesmo no Brasil ainda não se tem isso bem definido, é uma recomendação que tem dado certo. Agora, na panícula, com certeza ele vai causar prejuízo. Certo, certo. Até por experiência, né, na safra passada, por exemplo, né, o segredo, né, como você falou aí, é o monitoramento. Né? Uma vez também que o sorgo, ao contrário do milho, no bacheiro acaba se fechando as folhas, né? E ele acaba se alojando debaixo das folhas, né, no verso da folha. Né? Então é bem mais complicado que o milho. Né? A quantidade de folha do bacheiro do milho é bem menor comparada com a do sorgo, né? Principalmente por causa também da população. Né? Então, no sorgo, o pulgão ali encontra condições adequadas, né, para se desenvolver. Né? Por isso que o ideal é tentar fechar as entrelinhas do sorgo no limpo, né, Diego? Isso, porque a infestação ocorre de forma gradual do bacheiro para as folhas de cima. Então, se você chega na fase de panícula, de grãos, com a população mais alta já ali nas folhas de cima, então ele acaba migrando em maior quantidade para a panícula. Então, se você conseguir fazer esse monitoramento adequado, segurar a população até o enchimento de grãos, então, consequentemente, você vai ter menores problemas na panícula. Com certeza. Porque na safra passada teve áreas, por exemplo, né, com pressão tão alta que nem chegou a formar as panículas. Não sei se você viu alguma área, deve ter visto, né? Mas muitos produtores pensavam que era doença, né? Mas não, foi o pulgão mesmo, né? Que teve uma pressão tão forte que não conseguiu nem formar a panícula. Tanto é que haviam produtores que na safra retrasada chegaram a colher em torno de 80, 90 sacos de sorgo, né? E na safra passada colheu 10, 20 sacas por hectare. Né? Então, tanto é que nessa safra muitos produtores não plantaram sorgo justamente por causa dessa experiência que tiveram com o pulgão amarelo. Quando eu falei das injúrias, eu até não havia comentado essa questão. Então, além da sucção de seiva, depois a fumagina que ocorre na excreção do pulgão, quando a população vai aumentando muito, a folha começa a necrosar, né? Primeiro ela fica um pouco amarelada,
aparece um bronzeamento, que a gente fala meio avermelhada, chegando a necrosar. E quando isso ocorre antes da emissão da panícula, muitas áreas a gente observou não chegou a emitir a panícula. Em Exatamente. outras até chegou a emitir a panícula, só que ela não produziu nenhum grão, com a panícula seca. Correto, isso mesmo. E a gente observou isso bastante, inclusive até em áreas onde o pulverizador não conseguia fechar, ficava alguma faixa, algum esse talhão onde não aplicava, você via lá que aí tinha uma reboleira, plantas secas sem produzir nada, e do lado a planta com caixa cheia. Tá, ok. Tá. Em relação ao controle químico, né? Qual grupo ou qual molécula, né, tem dado maior eficiência em relação ao controle desta praga, Diego? Um ponto interessante, quer dizer, importante da gente mencionar, é que não existe nenhum produto, nenhuma molécula registrada ainda para esse pulgão especificamente na cultura do sorgo. Então, a gente tem outros produtos que são registrados na cultura do sorgo, que pode aplicar na cultura do sorgo, só que o alvo são outras pragas. Por exemplo, a lagarto cartucho e também o pulgão Rhopalosifo maiz, que é o pulgão do pipo. Então, a gente fazendo o controle dessas outras pragas, a gente acaba de tabela pegando o pulgão da cana. E que tem registro, que tem tido boas eficiências, tem registro para outras pragas que têm demonstrado eficiência, clorpirifose, acetamiprito, tiametoxano. Existem outras que têm algum efeito, só que não tem registro. Certo. O complicado do sorgo, né, é que de repente ele não tem uma expressão econômica como ocorre com a cultura do milho e como da soja, né? Então tem muitos produtos que às vezes as próprias empresas talvez não investem tanto na cultura, né, como essas outras como o milho e o sorgo, a soja, né, Diego? Exatamente. Eu creio que o pessoal das empresas, apesar dessa menor expressão do sorgo, eu acho que deu algum start em alguém por conta desse problema do ano passado. E eu imagino e espero, né, que as empresas estejam buscando existência de algumas moléculas. Só para exemplificar, tem moléculas que a gente tem aqui no Brasil registrado para outras culturas, para outras pragas, e são utilizadas nos Estados Unidos e no México, e Certo. e para o pulgão da cana no sul, para o melanapse, que é o imidacloprido, o suboxaflor e o flupirolidipurona. Essas três moléculas que a gente tem aqui no Brasil não são registradas no sorgo, só que nos Estados Unidos e no México elas têm registro para essa espécie, praga. Então, assim, eu creio que as empresas devem estar articulando aí para tentar também produzir essas moléculas. Correto. Você tem informação de que alguma empresa já está procurando o registro dessas outras moléculas, o Diego? Eu ainda não tenho essa confirmação, mas eu imagino que sim. Na verdade, é sempre uma sugestão que eu passo para todos. Tem vista, eu faço a sugestão para o sogro, mas eu creio, espero que sim. Certo, correto. Então, esta semana mesmo eu já achei já uma área com pressão já de pulgão, né? Amarelo no sorgo, tá? E hoje mesmo já teve também outro produtor que já me procurou, né? E até então já vai fazer também a aplicação. Até a gente teve conversando anteriormente, né, Diego? Qual a sugestão de horário, né? De volume de vazão, aí para ter uma melhor eficiência aí nas áreas que já tem o pulgão e o produtor já está entrando aí com o controle? Então, né, nessa época, né, como já está com a umidade relativa
baixando bastante, até um ponto interessante é que a temperatura já está começando a colaborar com a tecnologia de aplicação, reduzindo um pouco, mas, em contrapartida, a umidade relativa está baixando, então é um ponto da tecnologia de aplicação. Se a gente for pensar num melhor horário, nessa época do ano, seria na parte da manhã, né? Porque a gente tem baixa temperatura e a umidade relativa, por conta do orvalho que tem à noite, ainda vai estar um pouco mais elevada. No final do dia, a gente também tem a queda de temperatura, só que a umidade relativa também vai estar baixa. Então, apesar da temperatura, a umidade relativa está aumentando bem tanto. O que a gente tem utilizado nas nossas áreas, tem dado bons resultados, volume de aplicação de 150. Se conseguir fazer até mais, é até melhor. Abaixo disso, 100, a gente ainda consegue, né? Mas vai ficar bem melhor em volume alto. Certo. Aí, até falando em tecnologia de aplicação, o Diego, que você acha talvez melhor? Uma ponta cônica ou leque? Talvez a cônica melhor? Podemos pensar na mesma ponta que a gente usa para fungicida, que a gente queira fazer um pouco menor para descer mais no bacheiro, igual a gente aplicaria fungicida na soja, por exemplo, buscando atingir o bacheiro desse médio. Poderia pensar no mesmo sentido. Certo. Não, beleza. Então, a princípio, né, seria essas recomendações, né, Diego? Teria mais alguma coisa para estar complementando? Eu acho que as informações mais importantes seriam essas. E eu creio que, para fazer um resumo geral, creio futuramente vamos ter uma ferramenta de plantas com resistência, que vai auxiliar bastante. E também produtos com registro. Mesmo as resistências, a gente vai ter que manejar ele dependendo da situação. O principal ponto, atualmente falando, agora que a gente está passando aí do vegetativo para o reprodutivo, que é o principal momento que a planta é mais suscetível, é o monitoramento. Fazer o monitoramento e tentar fazer a intervenção quando as colônias ainda estão pequenas, com aquela recomendação. Porque se a gente deixar estourar a população que a gente fala, o controle vai ser muito mais difícil e a gente vai estar muito prejuízo. Certo, não correto então, Diego, tá? Então, a princípio, muito obrigado, viu, Diego, pela participação, né? Eu agradeço imensamente aí você ter participado conosco, tirando aí bastante dúvida, né? E também eu vou pedir também aos produtores, né, que tiverem alguma dúvida, né, tá procurando seu técnico, né, para estar trocando maiores informações, né? Uma vez que essa praga é uma praga nova, né? Muita gente ainda não conhece, desconhece essa praga, tá? E que causa bastante prejuízo aí a nível de campo, tá ok? Então, Diego, muito obrigado aí pela participação, tá? E estamos aí também, precisando de alguma coisa, estamos à disposição sua, tá ok? Obrigado pelo convite e obrigado a todos aí que tiraram. Ok. Então, para vocês, então, uma boa noite e até a próxima.